Capítulo 18. Sacudidos. Autor: Minguil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Merine e os outros olharam para Zalrai atordoados. Eles não sabiam por que ele estava movendo as mãos. Será que ele não tinha como melhorar o solo? O coração de Merine afundou. Ela sabia que Zalrai mudou muito durante os últimos tempos, mas as mudanças foram em direção a um bom caminho, então ela não prestou atenção sobre isso. Ela só pensava que Zalrai amadureceu depois de uma grande mudança, mas agora que ela olhava para Zalrai agindo dessa maneira, ela não podia evitar se preocupar. Ela estava com medo de que Zalrai tivesse ficado idiota devido à pressão intensa. Zalrai também ficou constrangido. Ele estava acostumado a usar computadores. Ele não poderia deixar de tentar clicar igual um cursor do mouse. Como não havia cursor do mouse, ele só poderia usar as mãos para clicar, mas na verdade ele esqueceu que não era uma tela à sua frente. Foi apenas uma projeção. Zalrai coçou a cabeça e imediatamente gritou em sua mente, sim. E então a notificação veio: por favor, insira o tamanho da área. Seu tamanho de área atual possível são 10 acres. Um parêntese então apareceu na frente dele com um cursor piscando nele. A mente de Zalrai pensou em 10 acres. Então, o número 10 apareceu no parêntese com uma unidade atrás dizendo acre. Zalrai pensou que ele poderia começar a modificar o solo dessa maneira, mas a notificação veio novamente: por favor, selecione o método de melhoria. Melhore usando o solo espacial, melhore usando a água espacial, definição personalizada. Zalrai estava prestes a enlouquecer de raiva. Ele percebeu que Merine e os outros já estavam olhando para ele com olhos estranhos, mas havia muitas coisas problemáticas na fazenda espacial. Ele imediatamente escolheu definição personalizada. Ele calculou a melhor proporção de melhoria, então é claro que ele teve que definir por si mesmo. Como esperado, depois que ele escolheu definição personalizada, outro parêntese apareceu na frente dele. A voz de notificação veio novamente: por favor, entre na proporção de água espacial e solo espacial. Zalrai imediatamente colocou 6 para água espacial e 4 para solo espacial. Felizmente, ele só precisou usar seus pensamentos para inserir os números, em vez de usar as mãos para anotá-los. Caso contrário, outros realmente pensariam nele como um lunático. Após essa entrada, o espaço não continuou com as notificações, o que finalmente o deixou à vontade. Então, um pequeno buraco do tamanho de um bolso de repente apareceu ao lado dele, e uma mistura acinzentada voou para fora do buraco e caiu bem em cima da terra negra na frente de Zalrai. A mistura acinzentada não pôde ser determinada se era solo espacial ou água espacial. Era simplesmente como uma nuvem de pó acinzentada. Mas quando a mistura caiu em cima do solo negro, o solo negro mostrou mudanças mais rápidas que os olhos poderiam ver. A escuridão do óleo bruto lentamente se tornou mais clara, transformando-se em uma cor preta normal, que claramente contrastava o solo negro circulante. E a nuvem acinzentada que veio da fazenda espacial também pousou de uma maneira muito interessante. Ele estava diretamente nos 10 acres de área, nem mais nem menos. Foi ainda mais quadrado do que a que Merine e outros mediram. Uma trincheira rasa foi formada nas bordas, separando os 10 acres do solo circundante, deixando claro para os outros. Zalrai segurou a terra e riu alto. Ele finalmente fez isso. Estes 10 acres de terra podem ser plantados agora. Com essa habilidade e essa grande extensão de terra, seria difícil para ele morrer de fome. A risada de Zalrai também chocou a todos no local. Eles estavam parados quando o buraco ao lado de Zalrai apareceu no local. Eles nunca experimentaram tal coisa antes e todos perderam a capacidade de falar por um momento, parados lá estupidamente enquanto observavam o solo negro na frente deles mudar pouco a pouco. Eles voltaram a seus sentidos quando Zalrai riu. Quase todo mundo fez a mesma coisa que Zalrai sem pensar. Quer fossem os escravos ou Merine e os outros, todos pegaram um punhado de terra e deram uma olhada mais de perto. Não mencionando Merine e os outros, os escravos vieram do próprio fundo agrícola. Apenas um relance e eles poderiam dizer que era muito diferente da terra negra de antes. Era o mesmo solo que eles já usaram para plantar antes, talvez até melhor que isso. E incontrolavelmente, todos aplaudiram. Embora a maioria deles fosse escravos, eles não eram tolos.
Eles sabiam no que estavam se metendo depois de chegarem ao lixo negro, mas nunca pensaram que poderiam ver uma coisa tão incrível um dia. Merine derramou lágrimas enquanto sua mão ainda estava agarrando a terra. Ela nunca plantou antes, mas ela podia dizer a diferença entre a terra melhorada e a não melhorada. Este solo não era simplesmente um trecho de terra. Era a esperança da família Buda. Meg também estava animada às lágrimas. Ele nunca pensou que tal dia de felicidade viria tão rápido e tão repentino. Ela imaginou isso antes, mas quando chegou o momento ela ainda estava atordoada e perdeu toda a sua capacidade de pensar e falar. Todo o seu corpo tornou-se como uma escultura de madeira, mas as lágrimas escorriam de seus olhos incontrolavelmente. Meg de repente jogou a terra e correu na direção de Zhao Hai. Zhao Hai se acalmara agora. Porque ele tinha a fazenda espacial, ele não tratou a melhoria do solo tão importante quanto Merine e os outros achavam, então ele se recuperou de forma relativamente rápido. Só então, Meg de repente correu para ele e o abraçou. Zhao Hai estava atordoado agora. Ele nunca esperou que Meg viesse abraçá-lo. Zhao Hai conhecia a história entre Ada e Meg, mas ele não conhecia os sentimentos que Meg tinha por Ada. Das memórias de Ada, ele só tinha um desejo em relação a Meg. Pode-se dizer que Ada foi um verdadeiro bastardo no passado. Ele nunca colocou Meg em seu coração e nem as lembranças. As lembranças de quando eram pequenos estavam todas embaçadas. E nas memórias durante a adolescência, ele não tinha amor por Meg. Apenas desejo. Zhao Hai não poderia saber os sentimentos de Meg em relação a Ada nessa situação, então agora que Meg estava o abraçando, ele realmente congelou. O que fazer agora? A vida anterior de Zhao Hai era caseira, e ele tinha um pouco de complexo de inferioridade, então ele nunca teve uma namorada. Ele nunca tocou nas mãos das meninas antes. Ele poderia ser considerado uma classe alta entre os otakus. Um excelente exemplo de águas paradas são profundas. Foi exatamente por causa disso que Zhao Hai não se atreveu a enfrentar Meg depois de saber o que Ada fez com ela. Ele estava com medo de enfrentá-la. Ele não sabia se devia assumir a responsabilidade por Meg ou ficar o mais longe possível dela, a fim de evitar pensar naquelas coisas infelizes quando olhava para Meg. Mas Zhao Hai nunca pensou que Meg largaria tudo isso de lado hoje. Isso realmente o assustou. Ele ficou parado no mesmo lugar, sem saber se deveria empurrar Meg para longe ou abraçá-la. Merine também notou o comportamento repentino de Meg. Como alguém que compreendia mais Meg, ela claramente sabia sobre o amor que Meg tinha por Ada, mas também foi por causa disso que Merine foi muito clara sobre o quão profundamente Meg foi ferida por causa das ações passadas de Ada. Merine observava Meg todos os dias durante esse tempo, temendo que Meg se matasse. Embora Meg não fizesse isso, era como se ela tivesse perdido a alma. Doía quando Merine olhava para ela, mas não podia fazer nada, porque sabia muito bem que uma doença no coração não poderia ser curada com remédio. Ninguém poderia ajudar Meg neste assunto. A única pessoa que poderia ajudar Meg era apenas Ada. Mas Merine não tinha esperanças para Ada no passado. Para ser honesta, ela ficou completamente desapontada com Ada na época. Se não fosse pelo fato de que ela e Meg foram criadas pela família Buda desde pequenas, ela teria desconsiderado Ada. Mas depois de acordar no lixo negro, Adam parecia ter se tornado outra pessoa. Ele tornou-se conhecedor e calmo, enquanto ele também tinha ganhado uma habilidade única. Mais importante ainda, ele também não era mais um tolo como no passado e fazia coisas de maneira organizadas com a sutileza de um general. Claro, ela não sabia que ele não era mais o Ada agora, mas Zhao Hai. Merine também notou as mudanças em Meg nos últimos dias. Meg não conseguia se controlar de espiar Zhao Hai durante esses dias e ela aparecia na frente dele de vez em quando. Isso não aconteceria antes. Desde o incidente, sempre que Meg o via, ela sempre se escondia. Se ela não conseguisse se esconder, baixaria a cabeça para evitar a atenção de Ada o máximo possível. Mas nos últimos dias, ela realmente apareceu na frente de Zhao Hai. Para lhe trazer água, dizer-lhe para acordar, para cuidar dele. Isso confundiu Merine, mas depois de olhar para o comportamento de Meg agora, Merine finalmente entendeu as intenções de Meg. Meg soltou Zhao Hai depois de um tempo. O rosto de Zhao Hai estava vermelho. Ele nunca chegou perto de uma garota em sua vida passada até agora.
Ele tinha memórias de Ada, mas as memórias dominantes ainda eram de Zhao-hai. Ele não podia realmente se acostumar com Meg sendo tão apaixonada. O rosto de Meg também estava todo vermelho depois de deixar Zhao-hai, mas ela também estava com aparência melhor que Zhao-hai. Agora o rosto de Zhao-hai estava totalmente corado. Seus lábios se abriram e fecharam repetidamente, mas nenhuma única palavra saiu. Quando Meg viu Zhao desta maneira, ela de repente riu e lançou um olhar coquete para ele antes de fugir. Zhao-hai olhou para as costas de Meg e sentiu que parecia ter bebido garrafas de espíritos brancos, bêbado ao ponto de não conseguir pensar. Meg era uma garota linda. Zhao-hai gostava de ver Meg, mas por causa do que Ada fez com ela, ele tinha um sentimento de culpa sempre que ele olhava para ela, então ele também tentou se esconder de Meg nesses dias. Mesmo que ele estivesse junto com Meg, ele tentou não ficar sozinho com ela e ter outras pessoas ao seu lado. Mas o abraço e aquele olhar de Meg sacudiu a mente de Zhao-hai. Isso o fez pensar que algo entre ele e Meg não seria impossível. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.